Testa isso. Testar. Já começou. Bom dia a todos e todas. A gente está terminando aqui de organizar as questões técnicas da transição para iniciar a reunião. Vocês estão me escutando? Obrigada, gente. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Vamos dar início, então, à 20ª reunião ordinária do Conselho de Curadores. Antes da gente iniciar as pautas em questão, nós vamos passar a lista de frequência via chat, com aquela mesma metodologia, e eu gostaria que cada conselheiro fizesse, a partir da chamada, fizesse a fala do seu nome completo e dizendo que está presente. Antônio Dari Ramos. Peraí, só um pouquinho. Melhorou? Tá, peraí, só aumentar o volume aqui. Cássio Knapp. Cláudio Gonçalves de Lima. Emília Alonso Baltazar. Franz Maciel Mendes. Franz só está aqui na sala, gente, para nos dar o assessoramento da assessoria de comunicação. Gerson Bessa de Bello. Josiane Florestal Filho de Freitas. Markson Luiz Vargas Fidel. Najara Brendes de Azevedo. Paulo Roberto Batista. Paulo Roberto não está presente? Vera Lucídia Almeida. Gente, a Márcia vai socializar aqui conosco, no chat, a lista de frequência, e aí vocês precisam preencher para que ela tenha isso. Só um pouquinho.
lista já está disponibilizada no chat. Paulo, você está presente? Você assinou a lista? Paulo, você está me escutando? Você está me escutando? Paulo, seu microfone está fechado. É porque a gente fez a lista de frequência, aí o importante é que você registre. Sim, tô escutando. Era o link aqui, né? Eu já acabei de assinar. Tá. Gente, então, seguindo então a nossa pauta, o primeiro ponto de pauta é a posse dos conselheiros, posse de conselheiros, e nesse item a gente tem a posse da conselheira Najara Brende de Azevedo, que representa a PRAD como pró-reitora da PRAD. É PROAP. PROAP. Eu achei que era PRAD. Perdão, gente, PROAP. É no lugar da Cristiane Stout, certo? Certo. Gente, seguindo essa questão da posse dos conselheiros, eu tenho uma consulta à SOC, porque a presidência está incomodada com relação à representatividade dos estudantes. Qual que é a situação dos alunos? Eles não enviaram, porque a gente está indo para mais uma reunião sem nenhuma representação estudantil. Eles não enviaram nada ainda para a SOC, ficaram de fazer um processo seletivo. Mas a SOC tem a informação se a reitoria recebeu ou não? A reitoria não passou nada para a SOC. Você abre aí e fala para ela. Uhum. Gente, a Márcia vai socializar aqui conosco. A reitoria encaminhou a documentação para a procuradoria, recebeu ontem essa documentação e não foi aceito o processo eleitoral porque estava com algumas ilegalidades. E agora vai se abrir um processo eleitoral a partir da próxima reunião extraordinária do COUNE, onde se vai eleger uma comissão eleitoral com todos os trâmites, como rege o regulamento do COUNE, para que se faça as eleições, tanto de docentes, discentes e técnicos administrativos dos conselhos superiores. É essa a informação que eu tenho. Gente, a Márcia, então, socializou aqui conosco esse registro a respeito da situação da representação estudantil, mas era importante que a gente tivesse essa gravação para que houvesse, então, nesse espaço, a transparência dessa situação com relação aos estudantes. Então, é essa informação que nós temos da reitoria pro tempore da UFGD. Seguindo, então, o segundo ponto de pauta é o expediente. Algum conselheiro ou conselheira tem expediente? Oi? Tá. Enquanto os conselheiros avaliam o expediente, a posse da Najara Brende de Azevedo, ela vai só ser efetivada com o preenchimento aqui do formulário, que aí, nesse caso, é só ela que preenche, tá, Najara? Tá. Só eu, no caso. Mas a Márcia vai socializar aqui no chat para que fique o registro. Só eu que vou preencher, viu, gente? Márcia, é só aqui? Ok.
Bom, gente, só para uma questão de formalidade, eu já preenchi aqui o formulário, então a posse já está registrada e regulamentada, e aí eu consulto novamente os conselheiros e conselheiras a respeito do expediente, se tem algum ponto em pauta para ser colocada a apreciação aqui. Não tendo, então, nós vamos para o terceiro ponto de pauta, que é a análise de prestação de contas dos contratos referente a 2 processos. E aí é importante eu fazer o registro que houve um entendimento desse conselho de que nós iríamos fazer uma relatoria prévia. A Márcia enviou e eu não consegui encaminhar, aí foi um problema meu na condição de presidente, para os demais conselheiros para fazer essa apreciação prévia, aí a gente ficou com um prazo meio curto, e aí excepcionalmente hoje, aí por se tratar apenas também de 2 processos de prestação de contas, a gente achou que seria pertinente manter a reunião com a data já estabelecida no calendário, sem que houvesse aí demais prejuízo, mas aí eu quero fazer o registro que o problema foi meu nesse caso, com dificuldade aí de socializar com vocês. E aí eu gostaria de pedir, então, à conselheira Najara Brent, que representa a PROAP, se ela pode, porque a gente tem um rito aqui, que a PROAP geralmente faz uma contextualização a respeito dos processos para os conselheiros e conselheiras, e aí depois a gente continua seguindo com o procedimento de apreciação. Então, se a Najara puder falar a respeito, vamos primeiro pelo processo 23005-00893, barra 2017, dígito 03, que refere-se ao Programa Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Rede Pública de Ensino, RENAFOR. Se a Najara puder falar a respeito dele, por favor. Sim. Bom dia aos colegas, né? Em relação a esse processo. Então, nós temos que é um processo que teve a sua vigência de 31/10/2013 a 29/10/2016, sob o número do contrato 34/2013. Conforme a gente pode observar no despacho realizado lá no volume 32 do processo, nós vemos o seguinte: foi feito um despacho da PROAP na data de 13 de novembro de 2019, onde opinou-se pela aprovação da prestação de contas com ressalva, né? E aí no documento despacho PROAP 1047/2019 nós temos as ressalvas apontadas, né? A primeira que eu vou citar e está descrita é em relação ao prazo para prestação de contas, né? Segundo, falta de realização de análise de preço, pesquisa de mercado, algumas justificativas em relação ao pagamento de diárias, aquisição de material acima do valor estipulado no decreto, né? E seleção de contratação de serviços sem seleção pública. O que acontece? Em relação a esses pontos, né, de observância dos prazos para entrega, a FUNAEP ela tem atendido a todas essas nossas recomendações. Então, esse processo é um processo de 2013, né, um contrato vigente, que iniciou-se em 2013. Então, de lá para cá, eles têm se atentado a esse prazo. Então, em relação a esse ponto. Em relação às pesquisas de mercado, é a mesma consideração que eu tenho a fazer. A FUNAEP ela tem atendido e eles têm melhorado bastante nesse sentido, né? Teve algumas documentações em relação a pagamento de diária em que não foi apresentado toda a documentação, mas assim, não foi apresentado um ou outro requisito, então por isso que foi colocado como uma ressalva, não é que eles não apresentaram a documentação, teve um ou outro requisito, né, que poderia ser colocado a mais, digamos, né. Mas também a FUNAEP também tem atendido as nossas recomendações, né. Os outros pontos, eles também foram justificados
pelo coordenador, né? Ele colocou a questão da tempestividade, né, na contratação dos serviços, que era algo que precisava ser, né, colocado, e aí, nesse sentido, é a opinião da Pró-Reitoria no despacho número 1047 de 2019, né, da data de 13 de novembro, em relação a opinar pela aprovação com ressalvas. Essa é a minha fala. Obrigada, Najara. Eu consulto, então, os conselheiros e conselheiras se algum conselheiro quer se inscrever a respeito desse processo em específico do Renafor. O professor Antônio Dari está inscrito. Bom dia, colegas. Eu teria uma recomendação para a Secretaria dos Órgãos Colegiados e para a presidência, para que nas próximas reuniões dos conselhos, quando nós tivermos análise de projetos, no caso aí da contratação da FUNAEP, que nós tenhamos alguém da FUNAEP também aqui, né, como convidado. Aliás, esse era um costume que nós tínhamos ainda há um tempo atrás, quando eu participei do Conselho de Curadores há algum tempo atrás. E é estranho que não tenha ninguém deles, inclusive por conta das ressalvas que foram feitas, né? Daí, Najara diz que os documentos, né, essas ressalvas, então, elas já foram sanadas. Ou eu entendi errado, né? Na verdade, a gente sabe que a questão do controle sobre a prestação de contas, enfim, vem sendo aprimorado. A gente sabe que a FUNAEP vem se adequando, né, a esse aprimoramento do controle. Mas na questão mesmo aí dos documentos, esses documentos, eles estão sanados, né, esses problemas. Essa questão mesmo das diárias, né, como um todo, então, no caso aí das ressalvas, isso já foi devidamente organizado, enfim. Por que eu pergunto isso? Porque efetivamente é um projeto antigo, né, que está fora do prazo, inclusive, para a prestação de contas, né? Então ele está sendo aí, a prestação de contas está sendo feita fora do prazo, e aí essa questão das ressalvas me preocupa muito, justamente porque nós, conselheiras e conselheiras, estamos colocando o nosso CPF também em jogo, né? Então eu gostaria de estar devidamente informado para que eu possa, inclusive, tomar posição. E essas ressalvas aí colocadas, elas são ressalvas bastante sérias, né? Então, na minha percepção, pelo menos, são bastante sérias. E aí a grande questão é como nós fazemos com essas ressalvas, né? Então, deixo aí a questão para as conselheiras e conselheiros, mas também, se a Najara pudesse nos explicar melhor, também eu agradeceria. Obrigado. Najara, se você puder esclarecer os apontamentos do professor Antônio Dari. Kélcia, nós temos, que estão nos acompanhando, a coordenadora, né, de Orçamento e Finanças, e o nosso chefe da divisão de análise, né? Na divisão de análise, nós temos uma equipe que realiza a análise de toda a documentação, inclusive emite um parecer em relação a essa documentação. Eu gostaria que, se possível, eu pudesse pedir a fala para o Tiago, que é o chefe da divisão de análise em exercício. Eu vou colocar em votação o pedido de fala da conselheira Najara, para o servidor Tiago, né? Só um minutinho. É Tiago do quê, Najara? Só para registro aqui. Só um momentinho, Kélcia. Tiago Nunes. Tá.
Então, os conselheiros favoráveis ou desfavoráveis à fala para o servidor Tiago Nunes, solicitado pela conselheira Najara Azevedo, manifestem no chat e, posteriormente, no formulário, que vai ser socializado aqui também. Najara, a maioria aprovou. Você consegue encaminhar o link da sala para ele, por favor? Ou ele está aí na sua sala? Eu vou mandar o link para ele. Ah, tá. Enquanto você manda o link, a Márcia já vai estar socializando aqui também no chat o formulário para que seja preenchido dessa votação. Eu peço para os conselheiros registrarem também no chat, perdão, no formulário a votação. Tiago, você está nos escutando? Ele entrou na sala. Tiago? Tiago, você está escutando? Alô, som testando. Entrou na sala. Uhum. Bom dia, estamos escutando? Bom dia. Estamos te escutando, sim. Você estava acompanhando a reunião, né, Tiago? Tô escutando. Ah, tá. Então, a sua fala foi solicitada pela conselheira Najara, no intuito aí de você poder apresentar mais esclarecimentos. Gente, tem microfone ligado, está dando microfonia. Mais esclarecimentos a respeito do processo de prestação de contas do Renafor. Você pode fazer uma fala, por favor? Certo. Pode falar, Tiago. A gente está te aguardando. Sobre o resultado final da análise foi uma análise que nós fizemos em 2018, né? A gente emitiu o parecer no dia 25 de maio de 2018. Nessa época, foram os Tiago, primeiros projetos que a FUNAEP terminou também. Tiago. Nesse início, era bastante comum a gente ter várias ressalvas, né? Tiago, Oi. Tiago, é o seguinte, você está falando a respeito do próximo processo, que é o de arte rupestre. A gente dividiu aqui a apreciação, a gente está fazendo a discussão de um processo por vez. Agora, em questão, a discussão é a respeito do processo do Programa da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Rede Pública de Ensino, Renafor. Aí, na sequência, a gente vai discutir o outro a respeito de arte rupestre. Aí, só para te situar que você estava falando a respeito do processo seguinte, né? Então, agora é a respeito do Renafor. A Najara já fez uma apresentação contextualizando aqui a situação desse processo, as ressalvas que foram apontadas, e aí o conselheiro Antônio Dari solicitou mais esclarecimentos para que a gente ficasse numa condição de mais informações para poder apreciar se somos favoráveis ou não a esse processo. Agora, se você puder falar do processo a respeito do Renafor. Certo. Sobre o Renafor, mais precisamente sobre a conclusão final, né, que a gente opinou pela aprovação com ressalvas. Do que se trata essas ressalvas? Como foi um projeto que aconteceu, foi um dos primeiros que a gente analisou, né? Passou pelo nosso setor, a gente analisou ele em setembro de 2018. Então, como foi um dos primeiros, a tendência era que a Fundação apresentasse várias ressalvas, mas essas ressalvas se tratam mais de questões administrativas, questões de documentação, falta de análise de preço. Então, assim, não é nada que seja grave a ponto de
aprovar a prestação de contas, na nossa opinião. Coisas graves seriam outros tipos de situações, né, como enfim, desvio, qualquer coisa nesse gênero. Então, essas ressalvas, elas tratam-se apenas de questões administrativas mesmo, questão de documentação incompleta, ou então que não observou 100% a legislação. E como foi um dos primeiros projetos, né, que chegaram para prestação de contas para a gente, foi bem comum acontecer esse tipo de coisa, né? E aí, como a Najara disse, na maioria dessas ressalvas que foram apontadas, a partir de 2019 a FUNAEP já começou a se adequar e a corrigir a todos. Mas, no nosso entendimento, essas ressalvas não impediriam a aprovação do projeto. Tratam-se de ressalvas administrativas mesmo. Obrigada. O esclarecimento? Sim, obrigada, Tiago. Inclusive, se você puder permanecer na sala, porque se no próximo processo a gente precisar de mais algum esclarecimento, a gente já te solicita. Eu consulto os conselheiros e conselheiras, se alguém mais vai querer se inscrever. O professor Cássio. Bom dia, Tiago, tudo bem? Uma questão levantada pelo professor Antônio, que eu acho que faltou você comentar, é com relação ao prazo. Né? Se esse projeto ele se encerrou em 2016, você falou agora que passou só em 2018, na avaliação da Pró-Reitoria, por que só agora, no final de 2020, ele chega para esse conselho aprovar? O que justificou esse lapso de tempo? Me parece que o processo ficou mais tempo em avaliação do que em andamento dentro da universidade. Tiago, se você puder responder a pedido de informação do professor Cássio, ou a Najara. Tiago, se você puder responder a pedido de informação do professor Cássio, ou a Najara. Estamos escutando, né? Então, professor, sobre esse pedido, como é que funciona ali? Quando ele chega para a gente, na nossa divisão, a gente tem um prazo de 1 ano, né, para fazer a análise de prestação de contas. Nesse específico, no Renafor, eu creio que a gente levou menos de 1 ano, a gente demorou 3 meses para fazer toda a análise, porque trata-se de um projeto bastante extenso, né, muita documentação, foram 32 volumes físicos, né, mas assim, o que eu posso dizer é que por parte da divisão de análise que foi responsável por executar essa análise, a gente fez em tempo hábil, né, a gente levou alguns meses só, cerca de 3 meses para analisar. Chegou para a gente no setor, né, e a gente levou menos de 1 ano, que seria o nosso prazo para analisar toda a documentação. Então, assim, tanto que a gente emitiu o parecer no dia 27 de setembro de 2018. E aí a gente encaminhou. Aí, a partir dessa data, eu já não poderia responder, né, o que aconteceu exatamente. Mas, da nossa parte, a gente analisou em tempo hábil. Seria isso. Obrigada, Tiago. Consulto ainda os conselheiros se tem mais alguém inscrito a respeito da apreciação desse processo. Eu acredito que uma das questões não foi respondida. Essas questões de documentação já está devidamente sanada? Najara, o professor Antônio Dari, ele gostaria de saber se as ressalvas que foram registradas já foram sanadas pela FUNAEP, que eu acho que não ficou claro isso. Se você puder nos esclarecer. Tá. Lá no parecer da divisão de análise, vamos colocar ali em relação a diárias, né? Em relação a diárias, lá no parecer, na página 53, foi colocado que houve erro, a FUNAEP informou que houve erro de digitação, que houve pagamento a menor pagamento a menos, né, de diárias por solicitação da FUNAEP. Então, essas questões de diárias
eu entendo que elas estão sanadas. Esclarecido, professor Antônio Dari? Com relação a esse ponto, sim. Me preocupa a questão do não segmento do trâmite, né? Por mais que os processos futuros tenham sido tenham recebido resolução, mas não segmentamos trâmites, por exemplo, a contratação de serviços, né? Então, não fazer pesquisa de mercado e tudo mais. Isso, na perspectiva da administração pública, é grave. Bastante grave, justamente porque existe toda uma legislação de dispensa de licitação, enfim, dependendo dos valores, dependendo do produto, caso uma empresa só possua, né, a disponibilização no mercado, enfim. E eu confesso que isso no sentido de pensarmos aí a aprovação, é claro que aí eu já penso no encaminhamento mesmo, né? Nós vamos encaminhar a aprovação com essas ressalvas? É isso que nós vamos fazer? Ou existe alguma outra saída que nós possamos utilizar justamente para nós darmos finalização a esse projeto, né, que devia ter sido finalizado há bastante tempo, né, por conta dos prazos. Algum motivo não foi, né, e que não vem ao caso nesse exato momento, mas não foi. Mas efetivamente para que nós tenhamos a tranquilidade de votarmos, né, sem nos comprometermos pessoalmente com algum problema que a universidade possa ter no futuro por conta de uma aprovação de algo que pudesse ter sido corrigido ou não, né? Então, essas são as questões que eu trago, né, com certeza que naquele momento era um dado momento, né, e nós já estamos num outro. E como foi dito aqui, a gente sabe da seriedade da fundação, a gente sabe que eles corrigiram, né, até pela fala do Najara, isso a gente entende, né? Mas a minha questão não é os projetos futuros, é nesse projeto em específico, né? Qual seria a função do Conselho nesse momento, se seria a aprovação com essas ressalvas, e se essas ressalvas já, inclusive no próprio processo, já foram resolvidas, já foram sanadas, daí é claro que não teria por que também aprovar com ressalva, né, se isso já foi sanado. Mas existem algumas ali que não teria, na minha percepção, como sanar, né, a posteriori. Né? E aí, talvez a grande questão seria como que a Fundação ela tratou dessas questões, como a Fundação encaminhou, então, ou encaminha essa prestação de contas, porque a gente sabe que existe, inclusive, uma auditoria, né, de aprovação das prestações de contas, enfim, a gente sabe que existe essa seriedade, mas qual foi o encaminhamento dado, efetivamente, para sanar, já nesse processo, essas ressalvas, já que ainda vai passar por uma aprovação do órgão disponibilizou recurso. Né? Então, não basta nós aprovarmos aqui, ainda vai passar ainda por uma aprovação superior, né, dos órgãos de controle, enfim. Mas é isso. Professor, se me permite a fala, a sugestão da Pró-Reitoria, até o que está descrito no despacho, é que seja aprovado com as ressalvas, né? Porque alguns pontos, eles são justificados, mas a sugestão é que seja aprovado com ressalva, né? Conforme o despacho de 2019. E seguindo a mesma linha apresentada pela Najara, professor Antônio Dari, nós temos encaminhado aqueles processos que têm as ressalvas e essas ressalvas não foram sanadas para que seja votado mantendo as ressalvas da PROAPE. Então, no encaminhamento, a gente pode seguir essa orientação, inclusive a gente dá conformidade, digamos assim, ao que foi apresentado pela PROAPE.
Então, não tendo mais inscritos a respeito do processo, eu vou colocar em votação com o encaminhamento. Só um minuto, já estou redigindo aqui. Os favoráveis ou desfavoráveis à prestação de contas do processo Programa Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Rede Pública de Ensino, RENAFOR, com as ressalvas registradas pela avaliação da PROAP. Acho que é esse o encaminhamento mais condizente com o que a gente debateu aqui. Então, eu vou colocar aqui no chat, os conselheiros registrem a votação, tanto no chat quanto no formulário que a Márcia vai encaminhar na sequência. Todos os conselheiros já se posicionaram favoráveis, então o processo está aprovado, com as ressalvas, obviamente, registradas, e aí eu peço para os conselheiros, então, votarem no formulário. O segundo processo da pauta 3 está relacionado não, é do número 23000.0000285/2017, dígito 91, intitulado Projeto Inventário, Avaliação, Proposição de medidas de conservação, preservação, divulgação e gestão de patrimônio arqueológico de arte rupestre do Mato Grosso do Sul. Aí, se a Najara puder nos contextualizar a respeito desse projeto, ou desse processo, perdão. Sim. Em relação a esse projeto, é um projeto que teve sua vigência de 2013 a 2026, ou 2013 a 2016, sob o número 22 de 2013, né? Esse processo, a gente tem uma situação um pouco diferente do processo anterior, porque o que aconteceu? A divisão de análise da PROAP fez os apontamentos, né? Nós podemos observar lá na página 163 do volume 6 do Arte Rupestre, nós temos o parecer da divisão de análise. Nesse parecer consta que houve um recebimento a maior, né, de determinado valor. Então, nós encaminhamos para a Procuradoria Jurídica, né, e a Procuradoria Jurídica, através da nota técnica número 98, fez os apontamentos deles também, né. Em contrapartida, em resposta também à nossa solicitação à FUNAEP, mediante o parecer da Procuradoria Jurídica e o parecer da Divisão de Análise, a FUNAEP emitiu, o Laboratório de Arqueologia, juntamente com a assinatura do presidente, do diretor da FUNAEP, do coordenador do projeto, eles colocaram que eles pediram deferimento no sentido da não devolução do recurso apontado pela divisão de análise, né? E aí, nesse caso, a pró-reitoria, em 31 de agosto, ela não opinou, né, no despacho número 503 de 2020 para aprovação ou não aprovação, né? E aí a gente encaminhou para análise do conselho, né, de curadores, para que seja tomada essa decisão conjuntamente, né? O que a gente pode ver lá no terceiro parágrafo é o seguinte:
O terceiro parágrafo do despacho 503, PROAP, de 31 de agosto de 2020. Parágrafo 3º. Assim, considerando as justificativas apresentadas pelo gestor do projeto, professor Rodrigo Simas, a professora Rosana, diretora da FUNAEP, quando da execução do projeto, e pelo senhor Everton Schneider, atual gerente da FUNAEP, indicando, né, onde foram indicadas as alterações feitas no projeto, informando que as diárias foram recebidas apenas nos períodos de destinação dos sítios e instituições referente à preservação deste, também colocou os detalhes, né, das pesquisas e, portanto, eles colocam que justificaria o recebimento das diárias, né, e também estaria dentro do interesse da administração e legitimaria o recebimento de diárias. Então, como nós temos aqui duas opiniões, então a gente optou, né, a Pró-Reitoria, ela optou por encaminhar a este conselho a decisão de aprovar com ressalva ou não aprovar, ou ainda essa questão do valor, né? Najara, eu me inscrevi porque eu não fiquei esclarecida. Pela sua fala, parece que a PROAP não apresentou parecer a respeito. E aí, quais seriam essas ressalvas? Não ficou claro. Se puder me esclarecer. Tá, só um momentinho. Uhum. O que aconteceu foi o seguinte, igual eu comentei, no parecer da divisão de análise foi apontado que o professor teria recebido, né, as diárias no período de afastamento. No entanto, a Procuradoria indicou que não teria problema, né, tem a nota técnica, desde que que estivesse no interesse da administração, né? E aí, o professor Rodrigo Simas, juntamente com a Rosana e com o Everton, assinaram o ofício justificando, né, que estava dentro do interesse da administração. Não sei se eu esclareci a sua dúvida. Esclareceu. O professor Antônio Dari está inscrito na sequência. Conselheiros e conselheiras, o professor está inscrito, mas a pauta está aberta à inscrição. Aqueles que quiserem fazer o registro, manifestem aqui no chat, tá? Da inscrição. Pode falar, professor Antônio Dari. Eu estou ouvindo atentamente a fala da Najara. Quer dizer, quem disse que era de interesse da administração, então, foi a presidenta da FUNAEP na época, né? O professor, enfim. É muito difícil a gente saber o que é do interesse da administração ou não, né? É muito difícil a gente dizer se pode ser ou pode não ser do interesse da administração. Mas, assim, ó, eu acredito na... Professor Antônio Dari, não está escutando seu áudio. Oi, é que o Agora meu, sim. Ele está fechando por gosto aqui, ele tá com vida própria, meu computador, né? Mas agora está escutando. Mas então, assim, eu estava dizendo que efetivamente a gente acredita na boa fé das pessoas, enfim, né? Mas eu acredito, né, efetivamente que não tenha havido má fé no uso do recurso e coisa e tal, né? E acredito mesmo nisso. Mas é claro que eu estava falando o que configura o interesse da administração. É a realização do projeto? É isso que configura? É a consecução do objetivo? O atingimento do objetivo? É o seguimento do cronograma físico-financeiro do projeto? Então, se a questão é essa, e a gente sabe também que se estiver ligado ao próprio projeto do pós-doutoramento do professor, né, não teria problema, né?
se está ligado ao projeto de pós-doutoramento do professor também, né? Essa é uma coisa. Agora, outra coisa é esse conselho ter que tomar a decisão de aprovar com ressalvas, né, com essas ressalvas, ou aprovar a devolução de valores, né? E aí, se esse conselho se posicionar por aprovar, por exemplo, a devolução dos valores, vai ter que fazer uma análise detalhada exatamente daquilo que foi feito, né? Se isso tem a ver ou não com o interesse institucional, ou se há ilegalidade ou não. E daí a questão que se coloca é a seguinte: a pessoa estando afastada, aí o parecer jurídico diz que ela pode receber, né? Não é ilegal ela receber diária, né? Bom, se não é ilegal, e esse é o parecer jurídico, eu acho que não cabe nós aqui pedirmos a devolução. Correto? Se a questão é pela legalidade, porque nós temos o respaldo de alguém do jurídico. A segunda coisa é as ressalvas, exatamente quais são as ressalvas que nós aprovaríamos, né? Porque eu olhando aqui o parecer, não tem ressalva, né? Me parece que essas ressalvas elas foram dirimidas com o parecer jurídico, não é isso? Ou nós ainda continuaremos mantendo essas questões, enfim, acho que estamos diante de uma questão bem complexa, e aí precisaríamos saber também qual é o valor de devolução caso o Conselho opte por fazer essa votação. Estamos votando aqui o parecer. Qual seria o parecer que nós estamos votando? Então, me parece uma questão de encaminhamento também, mas uma questão de mérito, né? Eu não tenho resposta para isso não, mas são questões que me atingem, me afligem nesse momento. Obrigado. Obrigada, professor. Eu consulto a Najara novamente, se ela pode fazer uma fala na direção de tentar sanar os questionamentos apresentados pelo professor Antônio Dari. Então, a nossa coordenadora de Orçamento e Finanças, a Marciana, está nos acompanhando. Eu gostaria, se fosse possível, pedir a fala para ela poder nos esclarecer também alguns pontos. Marciana, de quê? Najara? Najara, o nome é Marciana Osório. Tá. Só um minutinho, vou colocar em votação aqui. Marciana. Então, os conselheiros favoráveis ou desfavoráveis, a fala para a servidora Marciana Osório, solicitada pela conselheira Najara Azevedo, manifestem no chat, por favor, e na sequência no formulário. Kélcia. Oi. Desculpa interromper, mas a justificativa está sendo apenas com número, tá? Acho que é para a Márcia, né, que tem que passar esse feedback, né? Só aceita número. Na hora que eu for justificar o voto, tá? Tá. Obrigada, Cláudia. Tá, obrigada, Cláudia. A Márcia já vai socializar aqui conosco, mas todos os conselheiros foram favoráveis. Eu queria pedir para a Najara mandar o link, se possível, para a servidora da sala. Enquanto ela manda o link, gente, eu só vou pegar um copo d'água, um minutinho. Você conseguiu enviar o link, Najara? Mandei dela. Tá. É coordenação orçamentária e financeira, ela entrou? Tá. Marciana, você está com a palavra, por favor. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem?
É o seguinte, esse parecer, não é despacho da PROAP 503, ele não está opinando pela aprovação ou não desse projeto. Ele Marciana, a gente não está conseguindo eu especificar. recomecei porque, como a gente ficou ouvindo no YouTube, né, tem um delay ali, ficou meio complicado. Se você puder fechar a página do YouTube, fecha a página do YouTube, por favor, Tá. porque aí fica dando microfonia. Tá bom, então eu vou recomeçar. Tá. Esse despacho da PROAP, né, com relação à conclusão desse projeto, ele não opina pela aprovação ou não. Ele inclusive, coloca para apreciação do Conselho, né, de Curadores, porque no parecer da divisão de análise, eles verificaram, né, pela análise do processo, que o professor recebeu diárias enquanto estava no seu período de afastamento. E nós pedimos, né, naquele parecer, para que fosse enviada à Procuradoria para que se manifestasse a respeito, se ele podia ou não receber aquelas diárias. E, conforme aqui o despacho, o parecer da Procuradoria, ele sanou parcialmente, né, através dessa nota técnica. Então, ficou um valor, né, que no entendimento desse parecer, dessa nota técnica, o professor tinha recebido a mais, né? Aí, só que isso, né, além disso, nessa nota técnica, o procurador falou que uma vez comprovado o interesse da administração, o servidor poderia ter recebido essas diárias. Aí foi feita diligência para a FUNAEP, e nisso que manifestou o coordenador do projeto e a FUNAEP e a diretora da FUNAEP na época. E eles fizeram um documento até bem extenso, justificando, né, o interesse da administração. Então, aqui ainda o despacho finaliza falando que, conforme o regulamento interno da OFC, o Conselho de Curadores é o responsável pela fiscalização econômico-financeira da universidade. E como isso envolveria a devolução de financeiro, por isso não opinou pela aprovação ou não, mas sim que fosse apreciado pelos conselheiros. Né? Quero registrar aqui também, até estava acompanhando desde o início, que conforme foi dito pelo servidor Tiago, como esses projetos foram os primeiros a serem analisados, sempre tinha algum tipo de ressalva, mesmo porque a gente ainda não tinha um procedimento estabelecido naquela época, mas foi tudo alinhado com a FUNAEP. Hoje, nos novos projetos que têm sido analisados, as ressalvas são bem menores, então, justamente por conta desse alinhamento com a FUNAEP e até com a Procuradoria, porque tudo que a gente tinha dúvida, a gente mandava para análise da Procuradoria. Então, acredito que até para que o professor Antônio tenha até esse respaldo, a gente sempre fazia diligência de tudo aquilo que a gente verificava na análise que não estava de acordo com a legislação, e como na época não tinha mais como alterar, né, o que já foi feito, a gente colocou como ressalva, mas é algo que já está sendo sanado nos outros projetos que estão acontecendo. Então, essa é a minha fala. Obrigada, Marciana. Conselheiros, eu peço para vocês fazerem um registro aqui no formulário da votação. Nem todos votaram e a Márcia precisa desse documento. Consulta o professor Antônio Dari se ele foi esclarecido com a fala da servidora Marciana. Eu fui, mas aí isso me traz uma outra preocupação, que efetivamente nós pegarmos né, um encaminhamento proposto aí, assumimos esse encaminhamento de nós aprovarmos
o relatório e sem um parecer, né, parecer da parte técnica, enfim, né? Então, isso me deixa ainda bastante inseguro, porque quando envolve devolução de recurso ao erário, não tem jeitinho, né? É seguir a legislação e pronto. Agora, a grande questão nós só podemos determinar a devolução aqui, a partir desse conselho, se nós tivermos a segurança de que houve ilegalidade de fato. E me parece que não está para mim, não está assim tão evidenciado que houve ilegalidade ou não. O parecer jurídico, ele deixa em aberto essa questão, né? Ele, né, como diz a Marciana, ele não é terminativo, né? Ele dá dupla interpretação, né? Então, de fato, é uma questão bem séria. Não sei se alguém tem o valor aí, qual seria o valor da devolução? Pelo menos. Professor, na página 245 do volume 6, nós temos o parecer da divisão de análise, que coloca assim, parecer, divisão de análise número 58, coloca que o montante recebido, né, no caso, que seria o a mais, seria na monta de 15.855,78. Esse é a análise que foi feita pela divisão. Né? E aí, após esse procedimento, foi feito a diligência, né, junto à FUNAEP, e aí eles responderam na forma do ofício 01, que está na página 247 do volume 6. Né? Na prática. Desculpa, eu não pedi a palavra, desculpe, Najara. Aí o que acontece? Essa é a questão, porque a divisão de análise, ela fez uma indicação de que teria que devolver. No entanto, a FUNAEP, o professor coordenador, no momento, né, do ofício número 01, eles colocaram que não, colocaram todas as justificativas, os anexos, a execução do projeto, né, que o objetivo foi totalmente atendido, né, o objetivo proposto foi atendido. E aí ficou-se nessa situação, né? Obrigada, Najara. Então, acho que a questão a respeito desse processo, ela está associada ao fato desse recebimento de valores a mais, e o parecer jurídico aponta, se for comprovado que há um interesse da administração pública, esses valores são justificados. Ocorre que a dificuldade está aí. Houve a comprovação com esse documento de diligência, acho que da coordenação do projeto e também da FUNAEP. Acho que é esse o principal entrave, né, professor Antônio Dari, se eu não me engano. Porque, de fato, o interesse da administração pública, ele é bastante amplo, e se não tiver uma justificativa fundamentada, a gente incorre aí numa análise um pouco questionável. A professora Josiane está inscrita. Pode falar, Josi. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Tá. Eu fiquei na dúvida também com as questões que o professor Antônio Dari colocou, antes da questão da diária, em relação à própria coordenação do projeto, né? O professor, ele saiu afastado para pós-doutorado e ele continuou na coordenação desse projeto. E aí, por isso, ele recebeu as diárias. Então, essa é a minha dúvida também, né? Quando um professor se afasta, geralmente ele se afasta para fazer um pós-doc, no caso ali, ou um doutorado, e aí ele não continua à frente dos projetos que ele tocava. Geralmente há uma substituição de coordenador, né? E então essa é uma questão também que me preocupa. Então, e talvez essas nossas dúvidas, acho que elas só vão ser sanadas se a gente
trouxer aqui o coordenador e alguém da FUNAEP, né, para darem esses esclarecimentos para nós. Por que não houve essa substituição, né? E aí sim a gente esclarecer se houve esse interesse mesmo da administração, no caso. Pode falar, né, Jara? Eu não sei se seria o caso, então, da gente não tomar essa decisão agora, né? E resolver isso numa próxima reunião, para a gente ter os relatórios, né? Os encaminhamentos melhores possíveis, né? Para que a gente possa tomar essa decisão. Então, a gente tem aí uma proposta de encaminhamento da retirada de pauta da professora Josiane e da Najara, diante aí dos elementos que foram apresentados nas falas dos conselheiros sobre a dificuldade de poder emitir aí um posicionamento favorável ou desfavorável a esse processo. O professor Antônio Dari, você tinha apontado um possível encaminhamento da gente aprovar com ressalva. Você mantém ou você está convergente também com o encaminhamento da professora Josiane e da Najara, da retirada de pauta? Nesse caso, eu acho que o encaminhamento dado de retirada, ele precede, né, qualquer outro, né? É tranquilo, eu acho que essa é a melhor saída mesmo, para a gente não cometer nenhuma ilegalidade a partir desse conselho, né, e também nenhuma injustiça, né? Eu acho que a gente precisa estudar esse caso melhor, e precisa ter alguém da fundação, né? E até porque, se nós, dependendo da atitude que nós tomarmos aqui, nós vamos criar uma espécie de jurisprudência dentro da universidade, né? Porque você vê essas questões que a Josiane coloca, se alguém que está afastado pode continuar recebendo diárias, isso vai envolver um bocado de ações, pode também receber bolsas, né? Internas, pode continuar tendo atividades dentro da universidade, e aí o afastamento já se diz, né? A pessoa não está na universidade. Ela tem toda uma anuência dos órgãos colegiados, da administração central, enfim, para que a pessoa saia afastada. Então, eu acho que é uma questão bem complexa, que nós precisamos ter muita clareza para tomarmos a melhor decisão, né? Para não cometer nem injustiça, mas também nenhuma ilegalidade. Eu acho que essa é a questão. Bom, conselheiros e conselheiras, a proposta, então, de encaminhamento, eu estou redigindo aqui, e aí ela seria, então, a retirada de favoráveis ou desfavoráveis à retirada de pauta do processo intitulado Projeto, Inventário, Avaliação, Proposição de Medidas de Conservação, Preservação, Divulgação e Gestão do Patrimônio Arqueológico de Arte Rupestre no Mato Grosso do Sul, condicionado ao posicionamento da representação da FUNAEP e coordenação do projeto. Seria isso, né? Que aí fica condicionado à retirada, ao posicionamento, aí a gente vai fazer o convite para que essa representação e a coordenação esteja presente, ou um posicionamento com registro documental, para que a gente possa aqui, então, apreciar novamente esse processo. Então, eu vou colocar aqui em votação no chat, e lembrando que, na sequência, a Márcia vai socializar o formulário, e é importante que todos registrem lá no formulário também. Kélcia, só uma dúvida. Em relação a essa última pauta, a gente vai definir os conselheiros que vão fazer um relatório sobre esse assunto, ou vai ser dado outro encaminhamento?
Najara, então, a partir da próxima reunião, eu não sei se eu vou estar na presidência da próxima, porque meu mandato vence agora, no final do ano, mas a gente vai tentar colocar em prática aquela metodologia de previamente definir as relatorias. Ficou a incumbência dessa definição para a presidência do Conselho de Curadores, considerando aí uma proporcionalidade de um trio que represente a gestão da universidade e demais conselheiros. Mas já está condicionada que essa avaliação, ela depende também desse registro do posicionamento da representação da FUNAEP e a coordenação do projeto. Não sei se eu esclareci. Gente, o formulário já está disponível. Vou aguardar a votação no formulário para a gente ir para o próximo ponto de pauta. Só 5 colegas votaram, gente. A gente precisa do registro, porque há um prazo de votação e a Márcia vai fechar o formulário ao final desse prazo. Então, todo mundo votou no formulário. O próximo ponto de pauta são assuntos gerais. Eu tenho um questionamento a respeito do relatório de gestão que foi aprovado, então, por esse Conselho de Curadores, nas nossas últimas reuniões. Foi um trabalho bastante árduo aí de apreciação desse documento de prestação de contas. Nós aprovamos com várias ressalvas, essas ressalvas foram registradas aí na resolução de aprovação. E o meu questionamento é direcionado à representação da gestão pro tempore da universidade. Não sei se a Márcia pode socializar aqui conosco, porque o que coube à SOC foi encaminhar, e caberia então à reitoria fazer os demais procedimentos junto ao TCU. Então, eu questiono se isso foi feito, se foi apresentado um relatório de gestão alterado com o parecer do Conselho de Curadores e se essa resolução do Conselho de Curadores também foi encaminhada ao TCU. Então, eu gostaria de saber, porque ficou com essa pendência, e é importante que os conselheiros estejam cientes que esse encaminhamento foi finalizado, porque a gestão pro tempore tinha enviado o relatório sem esse documento. E aí a gente ficou com receio, inclusive, naquele momento, por conta desse trâmite, e ficou condicionada que, posteriormente, ia estar encaminhando esse entendimento do Conselho de Curadores, que é o órgão de controle da instituição, e aí, consequentemente, a mudança do relatório de gestão. Então, se algum representante aí da reitoria pro tempore ou a própria SOC, se tiver essa informação, puder registrar aqui para os conselheiros e conselheiras, eu agradeceria. Não tendo, tudo bem. Não, o que coube à SOC, ela já encaminhou para a reitoria. Caberia a reitoria fazer, eu não sei se havia PROAP que é feito isso, então se a Najara puder nos informar, se ela está ciente. Porque da parte aqui do Conselho e da SOC, os trâmites foram realizados. O Kélcia, então, e conselheiros, eu não sei dizer de pronto como foi feito esse encaminhamento. Eu teria que consultar a reitoria e ver o encaminhamento que foi dado. Então, nesse momento, eu não tenho a informação final, né? Então, eu vou consultar a reitoria e ver o encaminhamento realizado. Najara, eu vou te solicitar que, após essa consulta, você envie um e-mail, então, para todos os conselheiros informando, porque aqui a gente está com essa preocupação, inclusive ela foi registrada em outras reuniões, porque esse relatório ele foi enviado sem a resolução do Conselho de Curadores. E aí a reitoria pro tempore, naquele momento, informou que essa resolução iria ser encaminhada posteriormente. Então, a gente tem que prestar conta junto ao TCU, o CPF de todo mundo aqui está envolvido nessa prestação de contas, e aí é importante que a gente tenha essa segurança para saber se de fato foi finalizado esse processo junto ao órgão de controle federal. Então, se você puder fazer essa consulta junto à reitoria e nos informar via e-mail, eu agradeceria, eu acho que todo mundo, porque aí a gente fica numa condição mais tranquila de finalização desse processo.
Algum outro conselheiro tem, o professor Antônio Dari está inscrito para os assuntos gerais? É nesse mesmo assunto. Na verdade, tá. é claro que quem tem que enviar, de fato, é a PROAP. É a PROAP que tem acesso ao sistema, né? E aí, então, não sei se, né, na administração, né, da PROAP, feito pela colega Cristiane, isso foi enviado ou não naquele momento, se passou ou se ficou agora, né, para esse momento aí que a Najara é a pró-reitora, né? Mas, de fato, tem que enviar, porque é uma definição do conselho, e aí eu acho que, dependendo da resposta, nós poderíamos, sem pestanejar muito, nós deveríamos enviar, Kelsey, pelo conselho, né? A minha sugestão é que, se não foi colocado no sistema, nós enviemos enquanto conselho de curadores, justamente porque eu quero fazer as coisas direito e eu não quero que pese sobre meus ombros nenhum problema de improbidade e qualquer outra coisa, né? Então, eu sou muito preocupado com essa questão da legalidade. Vocês me desculpem se eu sou meio chato nisso, mas eu acho que a gente não tem que ficar discutindo o que eu penso, o que você pensa, não sei. Eu acho que nós temos que, o conselho pode enviar sim, e eu não tenho nenhum problema, né? Enviarmos justamente para dizer, olha, o conselho fez a sua parte. Eu possivelmente já tenha sido enviado até, e talvez esteja falando demais e bobagem aqui, né? Como a presidência do conselho, junto com a SOC, não tem essa informação, porque, de fato, o nosso trabalho ele tem um limite. E aí esse limite foi atendido e a gente encaminhou para os setores competentes. E aí, com esse posicionamento da Najara, a partir da consulta que ela vai fazer junto à reitoria, a gente já tem um encaminhamento, digamos assim, do que fazer. Não sendo enviado, esse conselho envia, né, porque faz parte da nossa atribuição. Najara, você estava falando, desculpa. Eu até me inscrevi ali agora. Eu só queria destacar que a PROAP, ela faz todo o processo, mas o processo final de envio é realizado pela reitoria, tá? Então, por isso que a gente vai consultar a reitoria, tá? Najara, eu agradeço, então, e eu vou aguardar o seu retorno com e-mail para todos os conselheiros, porque é uma pauta de interesse de todos nós, como todas as outras, obviamente, mas como se trata do principal instrumento de prestação de contas da universidade, a gente tem que ter esse olhar até mais atento, e aí, como esse trâmite aí, ele se deu de uma forma diferente, digamos assim, foi enviado o relatório antes do parecer do Conselho de Curadores, a gente está um pouco preocupado, pelo menos eu, né? E aí eu queria ficar tranquila a respeito disso, porque, de fato, é o meu CPF de todos vocês que está envolvido. Algum outro conselheiro ou conselheira tem algum assunto geral a respeito? Então, não tendo, gente, eu declaro, então, encerrada a 20ª reunião ordinária do Conselho de Curadores. Desejo um bom dia a todos e todas, e até a próxima oportunidade. Não sei se estarei aqui na próxima oportunidade, mas agradeço aí a experiência à frente do Conselho de Curadores. Obrigada, Najara. A SOC vai passar a lista de presença final. Nossa, o Cássio saiu da reunião. Tem como alguém enviar para ele essa lista, para ele preencher? Foi um lapso meu, gente. Pode deixar que eu envio. Aí você pede para ele responder rapidinho, porque tem um prazo aqui para só que fechar o formulário. Google Boot. A Márcia já vai estar socializando aqui com a gente, tá? Obrigada, Najara. Eu estava já... Então já está aqui disponibilizada no chat.
Bom, gente, assim que vocês assinarem, tá tudo certo. É só assinar aí na lista de presença. Deixa eu ver, todo mundo assinou, Márcia? Tá. Professor Antônio Dari, você conseguiu mandar para o Cássio? Mandei, mas eu vou ligar. Tá. Mas enfim, gente, acho que só essa pendência do professor Cássio, acho que dos demais já... Quem assinou tá liberado, então, né? Tá, quem assinou tá liberado. Gente, tenham um bom dia.